E tem uma terceira objeção, mas que aí tem uma correlação com as duas primeiras, que é eu preciso falar com meu sócio, falar com a minha mulher. Normalmente isso é um reflexo de você tentar achar o que eu chamo de pista falsa para tentar adiar a tomada de decisão. Qual é a tua leitura hoje do empresário brasileiro? A principal objeção que existe, primeiro, achar que não está pronto. Então, as pessoas têm uma crença limitante muito forte, achar que precisa fazer alguma coisa para conseguir estar pronto para executar. O segundo grande obstáculo que as pessoas têm é a zona de conforto, que a gente tem uma tendência a se acomodar numa determinada posição. Tem dois motivos que fazem com que as pessoas não cresçam mais. A primeira é uma falta de clareza de onde quer chegar. Então, se você pegar a maior parte dos empresários, perguntar qual que é a tua meta, onde você vai estar daqui a 3 anos. Muitas pessoas vivem no piloto automático, ali no flow, um dia depois do outro, tentando fazer, sem efetivamente estar executando e buscando o teu próximo nível. E o segundo motivo é que quando o empresário começa a ganhar uma renda superior ao que ele está acostumado, ele tem uma tendência natural a desacelerar, né? E daí que vem a estagnação, e da estagnação vem a queda, da queda vem a falência. Então muita gente acha que crescer é algo opcional, né? Eu não preciso crescer, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, já tenho uma condição boa para minha família, só que o mundo está cada vez mais dinâmico, né? Aquilo que era regra, aquilo que funcionava há uma semana atrás não funciona mais. Olá, estou aqui no GPcast, o nosso podcast de Gestão em Palestra, e um convidado super especial. Hoje eu estou aqui com o Thiago Reis. Eu sou uma pessoa, assim, muito apaixonada pelo trabalho dele, e não é à toa que hoje eu consegui trazê-lo aqui para estar uma imersão, né, em Manaus. Então, a minha alegria, tu não está entendendo o quanto que eu estou feliz com você aqui do meu lado, e já dando aí a abertura do nosso podcast. Então, muito obrigada, viu, Thiago? Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, parabéns por construir, cara, esse movimento que você criou aqui, de treinar palestrantes, construir palestrantes. A gente sabe o quanto é difícil fazer isso pelo Brasil inteiro, então, um cara que para cima tem um pouco mais de dificuldade. Estou muito honrado pelo convite, por estar criando o podcast e também para a gente estar fazendo esse movimento aqui do segundo máquina de venda na estrada, com tudo, casa cheia, vai ser sensacional. Vamos embora. Bom, prazer, Thiago, muito bacana. A gente, quando desenhou o GPcast, era para trazer gestão e palestra junto para empreendedor, trazer os insights, e ninguém melhor que você para pegar essa ideia, porque quem acompanha aí o Thiago, insight é o que não falta. Obrigado, prazerzão. E você está aqui, é uma honra para a gente. Thiago, assim, conta um pouquinho para a gente assim, da sua história de telemarketing a fundador da Growth Machine, a maior empresa hoje de vendas que tem no âmbito nacional. Você estava falando nos bastidores, assim, praticamente a gente tem que ver qual que é o teu CEP, onde chega a conta, porque morar você não tem localidade, né? Você roda pelo Brasil todo. Então, os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, né? E eu acabei indo morar com a minha avó, só que eu tinha um primo, o Rafa, tenho ainda. E tinha uma condição financeira muito boa, né? E na casa da minha avó era uma classe média baixa, assim, menos 5 pessoas num quarto, um pouco, metade desse daqui, né? Então, 3 colchões espalhados, todo mundo dormia lá. E na Tijuca, né, que é uma região boa do Rio de Janeiro, mas não é uma região tão boa quanto Copacabana, né? Sim, com certeza. Leblon, Ipanema. E meu primo morava em Copacabana, algumas quadras da praia. Então eu passava a semana na casa da minha avó, e no final de semana ia brincar com meu primo. E eu vi esses dois mundos, né? Eu vi um mundo que tinha tudo e um mundo que faltava muita coisa. E eu falava, não, velho, eu quero essa vida aqui, eu quero esse mundo. Eu nunca tive recursos, né? Tipo, classe média baixa. Era um tênis por ano, era perrengue, mas eu sempre tive muita vontade, né? E quando eu comecei a trabalhar, né? Meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing. Eu já fazia faculdade nessa época e eu vi essa oportunidade de entrar para uma multinacional, mesmo num cargo mais operacional, como um lugar onde eu iria aprender, onde eu iria me desenvolver, onde eu iria me desafiar. Nessa época eu percebi que tinha dois tipos de pessoas, né? Tinham as pessoas que se contentavam com a condição, então eu chamava de operadores de telemarketing profissionais. Eles já tinham sido operadores de telemarketing em 4 empresas diferentes, e eles não estavam buscando ascender, eles estavam buscando a empresa que desse o melhor plano de saúde, o melhor tipo de alimentação e que fosse mais fácil trabalhar nela. E tinha um outro tipo de pessoa, que é onde eu me classifico, que eu chamo de alpinistas, né? São as pessoas que estão num determinado estágio, mas eles querem ir para o nível acima, eles querem crescer. E meu mote, o que eu mais bato é que ninguém controla o resultado. Você não controla o quanto você vai vender, você não controla o quanto você vai perder de peso, você não controla o quanto você vai lucrar, você controla o quanto você executa. Enquanto você adia um prazer imediato por um prazer
longo prazo, o quanto você está disposto a abraçar o desconforto para poder exercitar mais, para poder ir mais longe. E esse sempre foi o meu mote, né? Desde essa época, desde quando eu era operador de telemarketing, enquanto a carga horária de todo mundo era 6, eu trabalhava 10 horas. Enquanto todo mundo queria tirar folga no Réveillon, no Natal, no feriado, eu estava sempre disponível para qualquer escala maluca que tivesse. Porque eu sei que enquanto você não é valorizado, enquanto você não tem algo que é em comum, você precisa se posicionar diferente da maioria. E esse sempre foi a minha mentalidade. Desde essa época, depois quando eu comecei a ganhar um pouco mais de relevância, quando eu assumi o meu primeiro cargo de gerente, o primeiro cargo de diretor, sempre era, velho, como é que eu saio do meio da multidão? Como é que eu executo diferente da média? E tem dado certo até aqui, né? Ou se tem, com certeza. E você estava falando aí, eu falei, caramba, eu também já fui operadora de telemarketing. Meu primeiro estágio foi operadora de Acho que é telemarketing. uma boa porta de entrada, né? Sim, Por mais que seja uma função muito operacional, é uma função que você tem muito treinamento, que você muitas interage com o habilidades cliente, que você você. tem sistema, você tem software, tem processo. Eu acho que serve para ampliar a tua perspectiva de mundo. E é interessante que é exatamente isso. A comunicação que eu acabei melhorando como telemarketing foi imprescindível para que eu hoje conseguisse chegar, falar, me comunicar. E uma coisa interessante que eu quero até falar, acho que talvez tenha acontecido contigo também. Eu escrevia, quando eu ia passar algum e-mail, a gente tinha essa situação de passar e-mails para os nossos clientes no telemarketing, né? Falava pelo telefone e depois revisava eu colocava assim, oi querido, tá aqui as informações, não sei o que, não sei o que. E eu tinha essa linguagem de sempre estar muito íntima, né, do cliente. E através desse emprego, né, dessa situação, eu aprendi certas situações como lidar com as pessoas. Tem pessoas que você vai ter um pouco mais de entrada, tem pessoas que nem tanto. E eu falo isso porque muitas das vezes as pessoas acabam, isso aqui é um trabalho mais ou menos, e não conseguem identificar o que aquele trabalho pode te ajudar a melhorar, né? Então, eu percebo muito isso, que as pessoas estão muitas das vezes passando uma chuva em cada momento e não aprendendo as habilidades que aquele emprego, que aquela função vai te destravar. E eu acredito que seja um dos tópicos que deve ter acontecido contigo, a tua vontade, né, que isso é notório, né, cada palavra que você fala, eu falo, nossa, é exatamente isso. Cada palavra que você fala é exatamente falando qual é o próximo passo, qual é o próximo nível, para onde eu vou chegar. Eu vou chegar aqui? Ok. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque quem vai nos ouvir, quem vai nos ver, percebe que é algo que você é momentâneo, vai muito do que você vai trilhar. Então, eu sempre conto a minha história de São Gabriel da Cachoeira para chegar até aqui, são alguns dias de barco. Então, eu falo, gente, se eu conseguir chegar até aqui, né, de uma família extremamente humilde, qualquer pessoa pode alcançar, mas tem que querer, né? Qualquer pessoa pode alcançar, sim, mas tem que ter a vontade de fazer. Quando eu vi o seu vídeo na internet falando assim, gente, agora nós temos um escritório de 1.500 metros quadrados, não sei o quê, eu falei, caraca, demais. Então, assim, isso me mostra, assim, eu também consigo, né? Eu também chegar nesse nível, porque uma coisa é quando você vê uma pessoa que já tem um certo nível financeiro, eu também me alegro, mas quando você vê uma pessoa que veio da base, é diferente. Para a gente que veio da base, é impulsionador. Então, o teu trabalho é além de conhecimento. Eu percebo muito em mim que cada vitória que você tem, eu me espelho em. Eu vou conseguir também. Eu tô chegando perto. Imagina, 2 anos para trazer você aqui para Manaus. Você está vindo pela segunda vez em um único ano, Em menos de 6 em meses. menos de 6 meses. Então, eu tenho certeza, gente, que todos nós conseguimos. E, mais uma vez, parabéns pela tua trajetória. Sensacional, muito obrigado. E Thiago, assim, ver você falar é inspirador porque, tipo assim, você tem verdades fortes, né? Então, assim, isso é marcante nos teus conteúdos, assim. E, às vezes, a tua verdade pode não encaixar com alguém, mas o importante é a gente não desalinhar daquilo, do propósito, da crença, dentro dessa tua jornada, assim, que você atende milhares de empresários e diversos portes de empresários também. Quais são as maiores objeções que você encontra hoje em vendas? Eu posso te dizer assim, eu tenho uma formação básica de medicina. Cara, praticamente proibido vender, né? Tipo, e hoje a gente está vendo uma mudança de concepção.
E eu sempre falo assim, o meu maior desafio, assim, cara, venda não é para mim, venda não é para mim, venda não é para mim. E às vezes parece uma crença que você vai construindo isso, né? E eu estou desconstruindo, buscando. Foi assim que eu te encontrei na internet, né? Para tentar desconstruir essa minha crença de que venda não é para mim. A partir do momento que você começa a entender que venda não é, não sei, não é uma coisa pessoal, né? É uma coisa que você consegue trabalhar, existe técnica para isso. Durante a tua trajetória, viajando pelo Brasil inteiro, o que você consegue, se você tiver que traçar um perfil das pessoas com objeção, assim, qual é a tua leitura hoje do empresário brasileiro? Assim, o principal desafio, hoje eu não tenho mais desafio em vendas, né? Vendas é meu ataque natural. Então, assim, eu estou vendendo o tempo inteiro. Agora que eu estou vendendo alguma coisa, seja minha autoridade, seja minha imagem. Então, eu não tenho desafio nessa ponta. Mas, assim, a principal objeção que existe é, primeiro, achar que não está pronto. Então, as pessoas têm uma crença limitante muito forte, achar que precisa fazer alguma coisa para conseguir estar pronto para executar. Então, acho que esse é o primeiro. O segundo grande obstáculo, né, que as pessoas têm é a zona de conforto, que a gente tem uma tendência a se acomodar numa determinada posição. Né? Então, tem um estudo da Endeavor que eu cito muito, que é o Scale Up, ele mostra que somente 1% das empresas consegue crescer mais do que 20% durante 3 anos consecutivos. E tem dois motivos que fazem com que as pessoas não cresçam mais do que poderiam. A primeira é uma falta de clareza de onde quer chegar. Então, se você pegar a maior parte dos empresários, perguntar qual que é a tua meta, onde você vai estar daqui a 3 anos. Muitas pessoas vivem no piloto automático, ali no flow, um dia depois do outro, tentando fazer, sem efetivamente estar executando e buscando o teu próximo nível. E o segundo motivo é que quando o empresário começa a ganhar uma renda superior ao que ele está acostumado, ele tem uma tendência natural a desacelerar. Né? E daí que vem a estagnação, e da estagnação vem a queda, da queda vem a falência. Então muita gente acha que crescer é algo opcional. Né? Que, puta, eu não preciso crescer, eu já tenho uma casa, tenho um carro, já tenho uma condição boa para minha família. Só que o mundo está cada vez mais dinâmico. Né? Aquilo que era regra, aquilo que funcionava há uma semana atrás, não funciona mais. Eu conheço diversas empresas que chegaram a centenas de milhares de faturamento e estão deixando de existir por causa do chat GPT. Então, essa ilusão de que você, não, cheguei numa posição que agora eu estou seguro, balela, balela. Então, para mim, a objeção número 1 é achar que não está pronto, a objeção número 2, essa falta de clareza de onde quer chegar, né, e um pouquinho ali de arrogância, de achar que está bem ou que está garantido, quando na verdade não está. E tem uma terceira objeção, mas que aí tem uma correlação com as duas primeiras, que é eu preciso falar com meu sócio, preciso falar com a minha mulher, preciso falar com alguém. Né? Normalmente isso é um reflexo de você tentar achar o que eu chamo de pista falsa para tentar adiar a tua tomada de decisão. Né? Então, para quem participa da imersão Growth Machine, a imersão é o lugar onde a gente seleciona membros para o High Growth, que é o grupo de empresas que eu pessoalmente acompanho. Então essas são as três principais objeções que a gente pega. Ainda não estou pronto, vou fazer alguma coisa para ficar. Eu não acho que é o meu momento. Eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu estou muito bem, ou não preciso disso agora. Né, e temos um terceiro que é preciso falar com o meu sócio. Então, essas são as três principais objeções. A terceira é muito forte lá em casa. Preciso falar com a minha esposa, essa é a realidade lá de casa. Mas assim, o que eu bato é, uma coisa é você tomar uma decisão sobre algo que você precisa fazer, e aí você participar a pessoa da decisão porque ela é importante para você, então você fala, olha, eu analisei esse investimento que a gente tem que fazer, eu sei que você tem que participar, mas isso é importante para mim, isso é importante para tudo que a gente quer construir, eu vou colocar o meu na reta, eu vou executar com tudo que eu tenho, e eu garanto que isso aqui vai dar retorno para a gente. Isso é uma maneira. Outra forma, você chega e falar, então, veja bem, eu vi isso aqui, não sei se é bom, se é ruim, estou pensando, quem sabe, talvez, qual é a tua opinião? Tudo que você fez foi terceirizar Decisão. a decisão e um não compromisso teu com fazer com que o retorno do investimento aconteça. A gente fala assim, a agência não funciona. Cara, se você contratar uma agência, se você não fizer reunião, se você não briefar, se você não desenhar estratégia, se você não tomar decisão, se você não definir meta, definir quem é o teu cliente, mostrar mapeamento de jornada de compra, entender quais são as objeções e apoiar a agência num ciclo constante de teste e aprendizado, não vai funcionar. Não vai funcionar. A terceirização, você tem que ser responsável, né? Até porque a identidade é sua, muitas vezes. Né? Você é a cara do teu negócio, às vezes. Hoje, quase 70% do que a gente faz é terceirizado em algum tipo de agência. É. Temos um movimento agora de internalizar parte das nossas estratégias, dos nossos processos, mas quando você trabalha com alguém que é especialista num campo específico, essa pessoa ela vai ter uma capacidade de agregar valor e trazer conhecimento para você muito maior do que um colaborador teu trabalho.
Assim, a métrica de performance, que eu vejo muito você falando, ela é interessante, porque você analisando, mas assim, as pessoas elas conseguem extrair o melhor de você, mas elas precisam saber quem você é, né? Às vezes você contrata, pronto, vai dar o resultado, mas você não tem o tempo, não dedica um tempo para aquilo, porque muitas vezes você não tem clareza, como você disse, né? Eu vejo, e acho que você fala muito, e provavelmente você tem isso no teu dia a dia, a falta de clareza de onde você quer chegar. Né? As pessoas gastam energia para falar lindo, bonito de um planejamento estratégico, mas às vezes o próprio dono ele não tem clareza do que ele quer, ele não tem um objetivo, uma meta, um caminho a ser seguido. Você percebe isso na tua vida? Total, total. Acho que o nosso maior obstáculo é esse, porque por que uma parte das empresas não cresce? Porque uma parte das empresas não tem um objetivo, não tem um plano, não tem uma execução clara. Toda vez que você quer fazer algo que é difícil, você vai ser desafiado. E se você não tiver uma convicção de para onde você está indo, o primeiro obstáculo você desiste. Você desanima, você tira energia. Então tem duas variáveis. Variável número um é você não definir um objetivo audacioso e, por consequência, você poder executar na menor energia possível. E número dois é você não ter clareza de para onde você quer ir. Né? Então, beleza. Eu anunciei lá que estamos indo para um escritório de 1.500 metros quadrados. Cara, desafio, cara. Desafio. Desafio. Eu peguei meu custo de ocupação e multipliquei por 5. Tem dinheiro para pagar? Tem. 2 meses. Né? Tem 6 meses de carência e 2 meses de caixa, mas eu tenho que mudar radicalmente a performance do time. Eu tenho um time no Rio e um time em São Paulo. O time do Rio vê esse movimento e tem seguro. O talento começa a sair. Eu tenho que vender para os caras a mudança de estado. Time de venda e time de máquina. Tem que estar lá. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E não fiz essa mudança no melhor cenário financeiro da história da empresa. A gente fez uma série de investimentos. Estamos comprando empresa, estamos investindo em tecnologia, estamos fazendo uma série de movimentos. Só que muitas vezes a gente quer que o cenário esteja perfeito para fazer um movimento. Né? Se você viu uma oportunidade, se surgiu algo na tua frente, você titubear em fazer, você não vai mais ter habilidade. Então, assim, eu estou o tempo inteiro aumentando a aposta, aumentando o risco, aumentando a execução, porque isso me faz correr e executar uma velocidade diferente. Perfeito. A gente tem uma frase que rola que é estabilidade é o início da queda. Né? Tipo, quando você está estável, relaxa, você tá diminuindo, vai cair. Né? E você falou uma coisa aí agora sobre as empresas e a era da inteligência artificial. Né? Como é que você que reúne com vários empresários, como está o grau de maturidade dessas pessoas com a chegada da inteligência? Mais como uma aliada, mais como uma ameaça? O que você tem percebido? Eu vejo que você fala muito sobre o poder que ela pode te trazer de resultado, né? Mas na prática mesmo, conversando com empresários, o que você percebe? O Malcolm Gladwell, no Outlier, ele fala que toda vez que tem uma mudança de regra, é a maior oportunidade de você construir riqueza e construir relevância. Assim o que aconteceu quando surgiu a internet, né? Se você pegar os anos mais ricos da nossa era, Zuckerberg, Bill Gates e tal, né? Bill Gates veio da era anterior, do microcomputador. São pessoas que pegaram essas mudanças e depois veio a nuvem, depois veio o mobile e agora veio a IA. Sem dúvida nenhuma, as pessoas não estão preparadas. Poucas pessoas entenderam realmente o tamanho do desafio que vai ser esse negócio. E tá um passo atrás, sabe? De ter processo, de ter organização, de ter dados. Inteligência artificial sem dados não serve para nada. E eu acho que vai ser um tsunami. Sabe? Vai ter aquela coisa assim, puta, a maré tá secando, a maré tá secando, a maré tá secando. Quando eu olhar de novo, vai vir uma onda. Quem abraçar essa mudança agora vai ter uma vantagem competitiva. Quem esperar demais, quando for analisar, a onda passou. Então vai ser uma mudança muito grande, tanto uma oportunidade de redução de custo, quanto de construção de diferenciação. Inteligência artificial não é um conhecimento, inteligência artificial é como se fosse uma linguagem, tipo falar inglês. Vai ser um divisor de quem fala e quem não fala. E ter, assim, uma prioridade na construção de processos e áreas que estão olhando para a inteligência artificial vai ser um fator, num primeiro momento, de diferenciação, mas no curto prazo de sobrevivência. E aí é mais difícil você se adaptar quando você não tem tempo. Tive um déjà vu aqui. Eu lembro que quando eu estava na oitava série, o professor uma vez falou assim, isso faz um tempo, né? Então, no futuro próximo vão ter 3 tipos de pessoas analfabetas: os que não sabem ler e escrever, os que não sabem inglês e os que não sabem mexer com o computador. Naquela época não existia internet ainda. Então, assim, e hoje a gente tem aí vários tipos, inclusive a inteligência artificial. Né? É discutível tudo isso, né? Eu vejo o cenário de mudança macroeconômica, a gente vê oscilação, dólar, tudo, e um grande gasto energético para discutir situações políticas e às vezes não produtivas para dentro do negócio. Não assim, eu vejo que
Em cenário perfeito, onde se encontra oportunidade? Agora, num cenário problemático, E você muito pode ser mais. a solução, né? Não, e assim, a discussão está na internet, né? Escala 6 por 1. Sim. As pessoas que são operacionais, Jeff Bezos defende isso há mais de 10 anos. Elas não têm que se preocupar com a escala 6 por 1. Elas têm que se preocupar em estudar, em deixar a função operacional. Porque a Índia está investindo bilhões e bilhões em assistentes pessoais. Nós vamos ver nos próximos 3 anos a empregada doméstica ser substituída por um robô. A gente vai ver o porteiro ser substituído por um robô. A gente vai ver o segurança ser substituído por um robô. O Elon Musk falou que quando você tem um Tesla, teu Tesla vai te pegar em casa, vai te deixar no trabalho e vai sair para fazer Uber sem você estar lá, gerando renda para você. Então, assim, não é que o Uber tem que ter uma escala 5 por 2. Não. O Uber será substituído por um carro autônomo num curto espaço de tempo. Não é que o entregador do iFood precisa de mais benefícios. Esse cara precisa de educação, ele precisa de conhecimento. Porque em muito pouco tempo nós vamos ter entregadores autônomos fazendo esse trabalho. Então, a escala do 6 por 1 é um negócio que tem que ser uma discussão sobre educação, sobre como é que a gente consegue preparar essas pessoas, né? O Harari fala que vai ser a primeira revolução dos inúteis, porque muito dessas funções operacionais e braçais serão substituídas por máquina, em um curto espaço de tempo, porque o volume de investimento que está sendo feito nesse momento em robótica, ele é muito superior a tudo que a gente investiu em tecnologia até aqui. Então, eu até fiz um post bem polêmico, o pessoal ficou me xingando lá, que eu falei que a minha escala não é 6 por 1, a minha escala é 7 por 0. Aí fala, burguês e tal. Né? Falei, beleza, mas a discussão não é se eu tenho que trabalhar 6 por 1. A discussão é como é que a gente faz para educar essas pessoas para que elas tenham utilidade daqui a uma janela de 3, 4 anos, porque é o que vai acontecer. Mas eu vejo assim também que, por mais que a gente gere essa oportunidade, muitas pessoas que não querem continuar namorado. Eu agora investindo, tendo uma empresa de educação, eu observo o quanto que é desafiador você injetar esse ânimo do conhecimento, do interesse por sair daquele nível, como se a pessoa não tivesse sonhos, como se ela não tivesse interesse em querer mudar. Né? Eu percebi muito isso. E nem todas as pessoas elas estão com essa vontade. Elas realmente estão com a vontade de ter os 6 por 1. Né? Então, é por isso que eu te falo, a manada ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir, infelizmente. É. Nós que somos educadores, nós que estamos investindo, ter uma empresa, observo agora, tendo uma empresa nessa área, está sendo muito mais desafiador quando eu tinha uma agência de marketing. Porque, por mais que a gente fale e grite aos 4 cantos, aqui tem conhecimento, bebam da fonte, nem todo mundo quer. Às vezes as pessoas querem só que alguém vá lá e leve o copo para elas. Mas elas mesmas de jogar o balde para querer saciar, não. Então, o ser humano aprende de duas formas, né? Ou na busca do prazer, ou na dor. Infelizmente, uma parte das pessoas aprende muito mais na dor do que no prazer. Eu tinha uma live para fazer, que começava às 7 horas, e eu tinha uma consulta médica, minha secretária acabou colocando a consulta, tipo, às 17h30, eu ia ter que, tipo, ir para uma região que ia ter muito engarrafamento, então não dava tempo de eu ir de carro. Deixei o carro no médico e voltei de metrô. Todo lugar que eu me desloco tá na minha mochila ali agora. Eu vou com o meu Kindle. Porque toda vez que eu tenho um tempo de deslocamento que eu vou ficar à toa, eu vou ler. Eu vi que tem um estudo que mostra que os bilionários americanos leem 4 livros por mês. Eu quero ser bilionário, em dólar, o que eu preciso fazer? Eu leio 4 livros por mês. Aí eu, como não ia dar tempo de voltar de carro, eu fui lá e peguei o metrô. Quando eu entrei no metrô, 6 horas, hora do rush, vagão cheio, mais de 100 pessoas. Quantas pessoas estavam com o livro na mão? Eu e mais uma pessoa dentro de 120, 130 pessoas. A diferença, ou estava dormindo, ou estava no TikTok, ou estava no joguinho. E aí a pessoa fala assim, mas eu tenho uma escala de 6 por 1 e tenho um deslocamento de 4 horas por dia. Cara, se você estudar, não precisa estudar as 2 horas que leva para ir e 2 horas que leva para voltar. Se você estudar 1 hora por dia, qualquer assunto, na verdade é 30 minutos, mas toda vez que você passa de 100 horas de estudo de qualquer assunto, você sabe mais do que 80% da população brasileira sobre o tema. Qualquer pessoa que pegar um livro de sebo e começar a se dedicar a estudar um tema específico, ela vai ampliar a perspectiva dela e ela vai sair da escala 6 por 1. Ela vai conseguir empregos melhores, vai ter condições melhores. E, começando pela mudança de mentalidade. Só que a maioria das pessoas está muito mais buscando se anestesiar do que transcender. Eu sempre falo assim que tem muito aluno nota 3. Se você for nota 7, você vai ser acima da média. Agora todo mundo está buscando a perfeição para tentar ser aluno nota 10, continua sendo aluno nota 3 e nunca atinge a nota 7. Né? Então, assim, o desafio é você fazer.
Começa, persiste e vai. No final você vai colher o resultado do que você está fazendo, né? Você falou que você tem 2 times, né? Às vezes a cultura, a localidade interfere. Você percebe porque qual que é o papel da liderança com vendas e resultados? Assim, você é um cara que transpira venda e lida com 2 times em regiões geográficas diferentes, São Paulo e Rio de Janeiro. Existe diferença de cultura comportamental no teu time? É uma só? Como é que Cara, você assim, lida com olha, isso? o que que eu percebo em São Paulo? Assim, São Paulo, o time está começando, a gente só tem 12 pessoas em São Paulo, eu tenho 80 e tantas pessoas no Rio, então está muito no início ainda, e são pessoas que acabaram de chegar, então a gente chega muito empolgado, muito apaixonado. Mas uma diferença que eu percebo em São Paulo, eu vi isso no livro Os Quatro, esse livro Os Quatro do lado, ele é muito bom, ele fala o seguinte, toda vez que você migra para uma grande capital, por exemplo, a Jaqueline é a principal referência de palestras em Manaus, mas é porque a competição dela é menor. Quando você vai para São Paulo, você está com as principais referências de palestra de todas as regiões do Brasil e você vai ter o principal do Brasil lá. A percepção que eu tenho é que, como São Paulo é uma cidade muito populosa e a competição por oportunidades é muito grande, as pessoas se empenham muito mais. Por exemplo, vou dar um exemplo do Alan, que está aqui no backstage, que me acompanha filmando. Cara, eu tinha um outro produtor de conteúdo, né, um outro videomaker, no Rio de Janeiro, e eu falava, cara, vou ter um evento no Natal, vamos. Putz, cara, não vai dar, tem um compromisso e tal. Vamos, sei lá, não vai dar e tal. Cara, eu precisava de fumaça 19, putz, cara, já marquei um negócio aqui. Ah, com o Alan, vamos na chuva caminhando, né, no Natal, demorou. Então, assim, o nível de dedicação e interesse por estar presente, por ter oportunidade é muito maior, porque como ele tem uma competição muito mais forte com outras pessoas querendo a função dele, então é diferente, né? Então eu vejo que em São Paulo, pelo menos até agora, as pessoas que chegaram, elas têm uma preocupação muito mais de estar disponível, de mostrar serviço, do que algumas pessoas que eu tinha na minha estrutura no Rio, e essas pessoas, né, que têm essa vontade menor já não estão mais na companhia. E parte do papel do fundador, parte do papel do CEO, parte do papel do líder é construir uma cultura de alta performance. Nunca traga pessoas que estão focadas em ter a função que elas estão agora. Tragam pessoas que querem te substituir, né? Porque líder B traz um cara nível A, sabe? Tá sempre tentando trazer alguém melhor do que ele. Já o nível C não. O nível C ele só quer trazer um cara que seja B, porque ele tem medo de trazer alguém muito bom que vai tomar o lugar dele. E tragam pessoas que sonham em crescer, sonham em prosperar, sonham em se desenvolver. Nunca tem pessoas que estão buscando a estagnação como essa galera. Esse exemplo que eu acabei de dar do ônibus, né? Cultura, ela precisa ser intencional. É difícil construir cultura, mas você, uma vez que você toma a decisão de criar uma cultura forte, isso tem que virar a tua prioridade. E aí tem uma dor que eu particularmente tenho uma tendência a me pegar as pessoas, né? Você pega, nós somos pessoas, né? A gente gosta de pessoas. Só que você tem um desafio de priorizar quem tem alta performance e quem não tem. Porque quando você escolhe manter uma pessoa de baixa performance, automaticamente você está excluindo uma pessoa de alta. Porque a pessoa de alta não convive com uma pessoa mediana. Então, se você não trouxer pessoas de alta performance, está o tempo inteiro priorizando promover as de alta performance e tirar da tua organização as de baixa, você vai estagnar. E as pessoas de alta performance não ficam em empresas que andam de lado, elas só ficam em empresas que têm oportunidade, que têm pista, que têm lugar para crescer. É difícil, é desconfortável, mas você tem que conseguir na barra o tempo inteiro. Nossa. Como é que a gente fica? Não, eu fico assim, encantada. E tudo que você fala é muito real, muito próximo do que a gente também vive aqui, né? Que a gente acredita assim, no meu caso, né? Ah, São Paulo é muito distante, é muito Manaus, e São Paulo é uma coisa muito fora da A gente está mais realidade. perto de Miami do que de São Miami, Paulo. exatamente. Vou te falar que é mais barato ir para lá do que ir para É, São Paulo, cara. com toda certeza. E aí, quando você fala isso, é muito verídico, assim, porque agora a minha empresa está, né, escalando, está melhorando. A gente está indo para outros estados, indo para o Acre, indo para Roraima, né, indo agora para Porto Velho. O Acre existe mesmo. O Acre existe total. E nós conseguimos fazer 2 eventos com mais de 400 pessoas lá. Então, imagina, se aqui em Manaus nós estamos sedentos por conhecimento, o Acre também, né? E eu sempre reforço isso porque eu fiquei encantada com aquele lugar. Porque não é um lugar turístico, né? Não é um lugar assim que a gente olha no mapa, opa, vou passar minhas férias no Acre. Não existe, né? Não, sem contar que a logística, né? A malha aérea, até pra gente que tá aqui, é muito caro.
né? A última vez que eu fui, eu paguei mais de R$ 3.000 de passagem. Eu falei, nossa, é mais barato eu ir para Miami. Mas a minha vontade de trazer visibilidade para o norte é tão grande, é algo tão claro para mim, que eu falei, eu vou. E fiz 2 eventos muito grandes na área de vendas também. E as pessoas, esse ano perguntaram, já que você não vai voltar, né, alguns empresários que tinham meu número perguntaram, já que você não vai voltar? Então imagina, assim, um empresário perguntar se eu vou retornar com os eventos, né? Eu falei, 2025 eu vou estar aí. 2025 eu vou fazer grandes eventos. Então, quando você fala em tudo isso, é até uma forma de eu te perguntar qual uma mensagem, porque uma coisa é você ter uma estrutura, uma coisa é você ter uma equipe, uma coisa é toda essa estrutura que você já criou. Outra coisa são como empresários que estão iniciando ou que estão galgando, né, pela primeira vez tendo equipe, trazendo esse sonho para a parte material, né? Qual é a principal dica que você daria? Porque uma coisa assim, eu sei que o seu público é muito dessa turma que já tem aí uma percepção de valor e tudo mais. E essa turma que ainda não galgou, que ainda precisa? Para mim tem 3 coisas que separa você de qualquer resultado que você queira, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida empresarial. A primeira coisa é a visão, né? Boa parte das pessoas não chegam onde gostariam, não conquistam o que gostariam, porque não tem uma visão clara do que está buscando, né? Você tem uma visão clara, cara, você quer trazer visão para o norte, você quer trazer bom conteúdo para cá, você tem uma visão clara do que você está construindo. O segundo desafio é a mentalidade, né? Todos nós somos treinados para sermos escassos. Na verdade, o nosso cérebro ele corresponde a 2% da nossa massa corporal, mas consome 25% da nossa energia mesmo enquanto nós dormimos. Ele é muito mais treinado para economizar energia do que para essa expansão, do que para a evolução, do que para o desenvolvimento. Se a gente não entende esse movimento biológico e esse mecanismo de defesa que a gente possui, a gente não consegue hackear ele. É que nem perder peso. O primeiro passo para você perder peso é entender biologicamente como isso funciona, né? Quanto mais você estuda sobre isso, mais fácil fica. O teu corpo entende como um processo de entropia a perda de peso. Toda vez que a gente começa a perder peso, ele começa a reagir, porque ele entende que é um caminho para a morte. Por isso que é tão difícil perder peso, né? Biologicamente falando, o teu organismo entende que o processo de perda de peso é um processo de caminho à extinção. E a tua principal função é reprodução e sobrevivência. Então, o primeiro desafio é a visão. Cara, onde eu quero chegar? O segundo desafio é a mentalidade, porque a maior parte das pessoas vão ter visões pequenas, vão achar que não pode, que não consegue, que não tem, que não é, e que falta recurso. O desafio para quem quer ir longe, muita gente acha que o desafio é ganhar o Mundial. Não, velho. O desafio é ter a primeira vitória. Você precisa ter pequenas vitórias e se apegar a essas vitórias. Eu me lembro quando eu comecei a produzir conteúdo, cara, tipo assim, horrível meu vídeo, velho. 100 views, 50 views. A maior parte das pessoas desiste. E eu lembro que quando eu comecei, um amigo meu me viu fazendo e começou a produzir conteúdo também. Ele conseguiu fazer um vídeo que viralizou, que foi muito melhor do que o meu. Só que o segundo vídeo dele não viralizou. E foi o suficiente para fazer com que ele parasse de produzir, sabe? E hoje em dia eu tô onde eu tô e a pessoa está no mesmo lugar. Por quê? O teu desafio não é vencer. O teu desafio é ter uma pequena vitória. E se apegar a essa pequena vitória para dar o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Quando você começa, não precisa de muito recurso. Você precisa muito mais de disposição, vontade e crença de que você vai fazer do que qualquer recurso. Minha primeira estrutura de marketing era uma pessoa que eu pagava R$ 800 para ela por mês para me gravar a cada 15 dias e publicar 2 vídeos por mês no meu YouTube. Conteúdo de baixa qualidade, sem roteiro, sem porra nenhuma. Eu chegava e na hora ligava a câmera e descobria o que eu ia falar. Então não tinha a estrutura necessária para fazer acontecer. Muito mais a disposição e a vontade. E tá lá até hoje no meu YouTube. Vai lá nos vídeos mais antigos, você vê coisa horrível, né? Não tem luz, não tem áudio. Cara, eu tô gaguejando. Então assim, você não precisa de muita coisa. Você precisa de disposição para fazer, porque isso é o suficiente para te levar. E aí o último desafio, né, que é a constância. A maior parte das pessoas tem pouca disciplina. A maior parte das pessoas tem pouca disposição de repetir algo por muito tempo. A gente quer ser bom, mas na verdade o teu desafio não é ser bom. O seu desafio é ser frequente. E se você for frequente pelo tempo certo, não importa o obstáculo que existe na tua frente. Você vai conseguir. Durante a pandemia, eu comecei a correr, né? Aí eu morava no Alta Boa Vista, comecei a subir uma floresta e tal. E aí fui perdendo. Primeiro eu caminhava, depois eu trotava, depois eu comecei a correr. E quando eu comecei a correr, um belo dia eu tava correndo, né? Aí me vem, cara, um velhinho, né, que devia ter uns 70 anos, mas muito velhinho, assim, muito caquete. Se ele caísse, eu acho que ele morria, sabe? E me passou assim muito. Falei, não, mano, porra, tô na zona de conforto. Aí eu comecei a correr mais, comecei a correr mais, comecei a correr mais, comecei a correr mais.
E era montanha, subida, né? Cara, um dia, mano, tô correndo, quem é que eu vejo? O velhinho. Aí eu fui devagarzinho, deixei ele me passar. Quando ele me passou, eu fui só no vácuo dele. Quando virou a esquina, que ficava mais plana, eu dei um tiro, mas dei um tiro assim que eu corri com a minha alma. Aí cheguei lá no topo, aí ele, olha, você conseguiu, hein? Parabéns. Nunca mais eu vi esse velhinho de novo. Eu não sei se ele é uma entidade, se ele é um ser divino que veio para Pra te tirar da zona de me tirar da conforto. zona de conforto. Mas eu tive um aprendizado muito grande com essa montanha, porque ali eu perdi peso, ali eu aprendi a pensar mais, ali eu aprendi o quanto que a gente pode entrar na zona de conforto e não se desafiar. E hoje o meu desafio é, cara, como é que eu aumento a pressão para continuar me provocando? Parte do escritório de 1.500 metros quadrados é isso. Como é que eu saio? Porque é muito mais fácil botar esses 200 pau no bolso do salário do que aumentar em 200 mil meu custo mensal. Mas só que eu aumentando em 200 mil meu custo mensal, a partir do momento que eu subi meu faturamento para lá e fiz esse negócio gerar, então onde que não vai o negócio? Né? E aí eu vou estar num novo platô, que eu vou ter que achar uma nova bucha para me desafiar novamente. E eu acho que o desafio do empresário é esse. Então, só recapitulando os 3 desafios. Primeiro, visão, onde você quer chegar. Eu quero ter uma empresa que abre capital. Eu quero fazer IPO. Segunda coisa, crença limitante. A escassez, ela não é estática. A nossa escassez, ela vai sempre evoluindo. Então, antigamente, a minha escassez era, sei lá, 50 mil. Agora a minha escassez já está em 1 milhão. A gente tem que ir subindo essa barra o tempo inteiro e criando novos desafios. E o terceiro passo é essa disciplina. Tanto de não se envaidecer com o teu resultado, não ficar satisfeito. Então, você põe na imersão, você viu lá. Cara, eu tenho preparador vocal, eu tenho pessoa que acompanha a oferta, eu tenho um time de backstage, eu tenho massagista. Então, assim, eu não estou parado, eu estou o tempo inteiro empilhando e botando mais pressão para que eu consiga continuar evoluindo. E aí teve uma pessoa que, tipo, foi há 6 imersões atrás e foi nessa última que eu fiz semana passada, o Heitor, meu amigo, falou, cara, como você evoluiu? Né? E você tá ali na execução, você não percebe. Para você foi a mesma coisa. Uhum. Você, cara, mano, tu tá com mais presença de palco, tá com mais pausas, tá falando mais pausado. E é isso. Né? Se você for melhorando 1% a cada vez que você executa, não, no final do ano você está num lugar que as pessoas nem imaginam que você consegue chegar. Incrível. Você falando, Thiago, bota mais pressão, mais coisas. E me veio uma pergunta. E como é que faz para gerenciar a vida pessoal? Não tem a vida pessoal. Porque assim, eu me percebo, eu sou mãe solo, e tem vezes que eu quero botar mais pressão. E eu decido em não botar mais pressão quando eu olho pro lado dos meus filhos. Porque eu sei que vai me trazer muito resultado financeiro, mas e tudo que eu vou perder? Não, mas assim, sabe uma parada? Brincadeiras à parte. Você tem que desfrutar. Então, você, quinta, quinta-feira à noite tá indo pra Argentina. Esquece. Não vai ter história, não vai ter assim, vai ter uma história ou outra, mas, velho, vou pra Argentina, vou aproveitar. Então, o desfrute faz parte do teu processo de crescimento. Eu tiro férias a cada 2 meses. Nos últimos 6 meses, eu passei por alguns momentos pessoais bem complexos, mudança de sócio, mudança de separação. Então, tiveram uma combinação de elementos que tornaram a minha vida pessoal um pouco mais complexa, mas ela já está encaminhada de novo, né? Tá organizado. Já está organizada de novo, mudança para São Paulo, e eu acho que você tem que ter um acordo contigo, que você está disposto a executar mais, mas também você tem que ter a tua sprint. Igual como você dá uma sprint de corrida, dá um tiro e vai com tudo, você também tem que ter a tua recuperação, porque o teu músculo recupera no descanso. Né? Então, cara, eu trabalho que nem um maluco, eu não tenho hora para começar, hora para terminar, mas, cara, eu tenho as minhas pausas programadas que vão ser sensacionais. E outra coisa o poder do hábito fala muito que todo hábito que você constrói é feito de 3 passos, né? Tem o gatilho, a rotina e a recompensa. O que faz o hábito se estabelecer é a recompensa. O que faz a minha execução ser de alto nível é a recompensa familiar. Então é poder tirar férias num lugar foda, poder ficar num hotel 5 estrelas, poder ir para um país que eu nunca fui. Então essa combinação é fundamental para manter a tua energia alta. Então até mesmo com os teus filhos, você tem um acordo, né? Olha, mamãe vai precisar dar um pouco mais de execução aqui nessa semana, nesse mês, mas nós vamos para Disney, nós vamos para um hotel legal, nós vamos aproveitar e fazer com que esse equilíbrio aconteça entre você e eles, mas entendendo que depois que você sai desse patamar aqui e vai para esse, você não volta mais. Não tem como mais você voltar para cá. É parecido com aquele, não sei se vocês viram, tem uma animação bem antiga chamada Rap Fit. Então, um pinguim que dança. Né? Sim. E ele começa a dançar e todo mundo começa a julgar ele. Pô, tu não dança, isso vai tirar o peixe da gente, o caramba quatro. E o Rap Fit vai numa jornada, né, cara, para descobrir aonde que a dança dele levaria. E uma hora ele volta, né, para a cidade, para a tribo dele, e ele vê que ele já não é mais de lá. Né? Eu acho que a gente tem que fazer esse processo. Está sempre expandindo, buscando
e indo para esse processo de evolução, entendendo que vai ter uma dor no curto prazo, não tem como crescer, é que nem a musculação. Você tem que pegar peso mais forte do que você aguenta, a ruptura das fibras que faz com que a hipertrofia aconteça, mas também sabe que você vai ter uma recompensa uma vez que você faça isso, também não tem sentido você só se ferrar. Curtir, desfrutar a jornada, né? A jornada é um aprendizado e essa comunicação também. Eu sou pai de 2 filhos e trabalho loucamente também. Acho que a gente tem. É engraçado como os similares se atraem, não os opostos, né? A gente acaba falando disso, é a história, a gente acaba vendo entre a tua história. Então, assim, hoje a gente está no processo de mudança do país e você acaba conversando com eles, né? Fala, olha, esse momento é isso, você precisa entender isso. E meu filho de 9 anos tem clareza, o porquê. Ele tem noção do porquê, porque foi comunicado para ele isso. Então, às vezes a gente entra numa rotina e esquece de verbalizar a tua rotina, né? E você conversar, falar, olha, está acontecendo isso por conta disso, disso, né? Assim, caminhando aqui para a gente nesse encerramento, Thiago, o que você enxerga hoje, mais uma vez, assim, em termos de tendência de futuro para vendas e marketing? A gente vem uma evolução de marketing 1.0, 2.0. Hoje, o que você enxerga com entrada de IA, com uma mudança de cenário macroeconômico, o comportamento de consumo das pessoas? Então, a gente vê desde a criação do spin selling, das vendas mais complexas, e hoje, o que você enxerga aí para um futuro? Assim, por mais que a gente esteja num cenário de movimentação, de mudanças muito aceleradas, o que eu percebo é que a maioria não está fazendo o básico bem feito. Se preocupar bem com quem é o cliente, criar uma rotina de capacitação contínua, cara, usar um CRM, sabe? Esse básico bem feito já muda uma empresa de patamar, mas muda, assim, absurdamente. Acho que a IA vai vir, vai modificar muita coisa, vai acelerar muito, vai criar oportunidades muito grandes, mas eu acho que antes da gente ir para a IA, você precisa fazer o básico bem feito. Eu acho que você tem que ter uma rotina de aprendizado pesada, mais de 1 hora. Cara, inteligência artificial, ferramenta, eu estou o tempo inteiro testando, estava ali esses dias antes de começar, testando 1 zilhão de coisas, que eu estou apostando numa alavanca nova de crescimento, mas faça o básico bem feito. Se preocupa de verdade com o teu cliente, se preocupa de verdade com os teus colaboradores, com o teu time, constrói processo, treina, dá exemplo. Cara, se você fizer isso, você vai estar à frente da maioria. E depois que você experimenta uma melhoria, né, é a história do pequeno sucesso. Você vai começar a buscar os próximos pequenos sucessos, os próximos pequenos sucessos, os próximos pequenos sucessos. Tem uma frase que eu bato muito isso com meus vendedores, né? Estou sempre tentando subir o padrão deles. Né? Sempre a ambição, o desejo, onde eles querem chegar. Porque o maior limitador de uma pessoa é o teu termostato financeiro. O cara está satisfeito com um salário de 5 mil, não adianta você treinar, você dar ferramenta, que ele vai chegar em 5 mil e vai parar. E o que eu faço é levar os caras para lugares bons, sabe? O paladar não retrocede. Você, como empresário, quando você começa a ver um resultado acima, mais líquido, mais faturamento, você fala, puta, eu gostei disso, quero mais. Então, assim, tenha pequenos sucessos, porque é o pequeno sucesso que vai te levar num grande sucesso. Encerramos? É isso aí, assim, se a gente pudesse, se puder deixar uma mensagem para o nosso público aqui, são empreendedores, empresários, pessoas que estão pensando em montar um negócio, muitas vezes a gente pode ser um insight. Eu estou saindo daqui com a cabeça explodindo hoje, cheio de insight, de um comportamento. Para a imersão do Machine. Não, já coloquei na agenda aqui já. Ele no final, né, Thiago? E aí, Thiago, tá bem? Eu falei, você tá 1 milhão aqui, tem um monte de coisa, né? Eu trouxe material para casa e eu falei, meu Deus, é muita coisa, assim, no sentido de, olha só a quantidade de conteúdo, e eu vendendo a nossa imersão, eu falei assim, olha, você pode passar 1 mês com o Thiago, e é 1 mês de coisa nova, ele não vai repetir, porque tinha gente que fala, já, mas é venda, eu falei, mas não é a venda, é simplesmente a forma com que você vai começar a aprender com uma pessoa que já tem muito resultado, né? Então, quando você for para o Grow Machine, Guilherme, nossa, meu Deus do céu, são 3 dias, aqui você já vai ver um pouquinho, imagina 3 dias, de 8 da manhã até 6 horas da tarde, 7 horas da noite, né? É um conteúdo incrível, incrível. Deixa uma mensagem para os nossos inscritos aí no canal. Resultado você não controla. Resultado você só consegue medir. Quanto você pesa, quanto você fatura, quanto você lucra, o carro que você dirige, a casa que você mora, a qualidade do teu relacionamento.
Você não consegue controlar, só consegue medir. Mas cada um tem o resultado que tolera. As ações que produzem o seu resultado são o que vai fazer você chegar onde você quer ou você ficar no meio do caminho. Agora, a provocação que eu faço, que para mim é o primeiro passo, é o que você está tolerando hoje? Qual que é o lucro que você está tolerando? Qual que é a receita que você está tolerando? Qual a qualidade de vida que você está tolerando? Não tolere algo diferente ao qual você merece. Vamos pro topo, vamos parar de tolerar um resultado mediano. Por que eu vou querer o mais ou menos se eu posso fazer o extraordinário? E aí, você está fazendo o extraordinário ou está fazendo mais ou menos? Para de tolerar um resultado a qual você não merece. Pegaram a mensagem, né, pessoal? Bom, você que está aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho, porque semanalmente vem conteúdos como esse daqui, para explodir a tua cabeça. Eu e a Jaque vamos estar trazendo pessoas que podem fazer diferença na tua vida, no teu negócio. E você que está conhecendo o Thiago hoje, segue as redes dele, ele tem uma imersão de 3 dias, como a Jaque já falou aqui, eu já o acompanho há um tempo, e vou te falar, é dali que você traz muita ideia. E ele é muito, eu falo muito generoso, porque ele te ensina, tem um vídeo dele que ele coloca as 4 técnicas no framework. Meu amigo, se você assistir aquilo ali e aplicar 20% dentro do seu negócio, você tem resultado. E detalhe, tá no YouTube de graça. Segue lá o canal dele que é muito bom. Bora. Fechado, vamos embora. Vamos pro topo, né? Pra cima. Pra cima. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai chegar para muitas pessoas e isso vai mudar não só a vida de vocês, mas o negócio de vocês. Até a próxima. É isso.